Olá, meus companheiros, estamos aqui mais uma vez, dando início a mais um momento de reflexão, na expectativa de, como sempre, levar uma palavra que possa tocar os corações, possa beneficiar de alguma maneira todos aqueles que participam desse projeto. Quero de antemão, como sempre, agradecer a todos aqueles que têm colaborado com a divulgação do projeto, como sempre, né? A gente sempre gosta de lembrar que nós temos também lá no Instagram, esse vídeo é postado lá no Instagram mais tarde, e também lá no canal do YouTube, Momento de Reflexão com Paulo Cruz. E eu gostaria muito que vocês divulgassem, convidassem outras pessoas para também se inscreverem no canal no YouTube. Ou seja, a nossa proposta, como vocês sabem, a grande maioria de vocês estão sempre conosco aqui ao vivo, às 10 horas da noite no Facebook, e outros também que têm nos acompanhado nos outros meios, né? No Instagram, no YouTube, enfim. Mas é sempre bom a gente tentar, dentro do possível, convidar outras pessoas, fazer a divulgação desse projeto. É sempre alguma coisa muito importante, né? A gente poder falar um pouco de coisas tão especiais, de assuntos tão palpitantes como é o de hoje. E, enfim, a gente agradece sempre a presença de todos vocês, muito queridos, que estão sempre aqui, me dando essa força, mandando as vibrações positivas daí, eu vou mandando daqui. Enfim, é uma troca maravilhosa e tenho certeza absoluta que eu sinto esse carinho vindo de vocês. Sempre gosto que vocês coloquem aí, se manifestem, tanto aqui no Facebook como lá no Instagram. Enfim, a gente fazendo essa troca, isso é muito importante para dar esse estímulo, né? Para que a gente possa seguir em frente com essa proposta bastante interessante, né? Então vamos lá, gente, vamos nos preparar que nós temos muita coisa para falar hoje, um tema bastante interessante. Então vamos primeiro nos acalmar. Uma boa noite aí especial para todos vocês, filhão, tô vendo aí, meu filho André, né? Outras pessoas muito queridas sempre aí, o William, meu aluno, Elazir, Adriana, ou seja, Paulinho Samiro, uma galera que entra aí, que é de lei, que me dá essa força, agradeço de coração. Então vamos acalmar nossos corações, vamos nos concentrar, voltar o nosso foco totalmente para esse momento. Isso é importante, mesmo aqueles que não estão ao vivo, quando forem começar a ver esse vídeo, essa apresentação, essa live, é interessante que possam fazer movimentos respiratórios que tranquilizem seus corações, inspirando bem profundamente, prende um pouco o ar e solta bem devagar. Perceba esse ar entrando bem devagar. Inspire bem forte, prenda e solte o ar. Sintam-se abraçados por essas vibrações poderosas que fazem parte desse projeto e que eu desejo muito que sejam direcionadas para os lares, para onde vocês se encontram, que todos possam receber essas vibrações de paz, de harmonia, de saúde, de amor, todos esses sentimentos maravilhosos que são tão necessários para o nosso equilíbrio, para a nossa harmonia. Vamos fazer mais uma respiração bem profunda. E soltando com calma. Espero que vocês estejam com a aguinha aí de vocês, como sempre eu gosto de pedir.
para que no final essa água já esteja magnetizada, com essas vibrações poderosas, e a gente possa beber. Então vamos lá, gente, vamos conversar. Conversar não, né? Eu tenho essa coisa de falar conversar, mas vou falar hoje desse tema. O tema hoje, dizendo não ao preconceito. Não há dúvida que esse tema, ele daria um seminário, no mínimo, porque é algo extremamente palpitante, extremamente atual, até porque o que temos visto na mídia, de uma maneira geral, de casos de preconceito, é uma coisa, uma barbaridade, na verdade, né? Mas, por outro lado, tem um lado positivo, né? Ao lado positivo, o fato exatamente de esses casos estarem vindo à tona, coisa que há algum tempo isso não existia, né? Então, com o advento principalmente das redes sociais, eu diria até mesmo o advento dos celulares, né? Todos os celulares hoje praticamente têm câmeras, então nós temos visto um crescente aumento, um aumento crescente de casos que são filmados, são registrados e colocados nas redes sociais. E isso leva muitas pessoas a serem presas muitas vezes, né? Enfim, é uma contribuição muito grande, sem dúvida nenhuma. Mas a ideia nossa aqui hoje, porque nós nos horrorizamos muitas vezes com atos preconceituosos que acontecem, e a minha ideia hoje, como aliás é característica do nosso momento de reflexão, é nós nos voltarmos para nós, porque nós estamos num processo que é fundamental, como eu já tenho falado muito com vocês aqui, é o processo do autoconhecimento, né? Nós deixarmos um pouco de prestarmos muita atenção no que as outras pessoas fazem e nos voltarmos para as nossas atitudes. Começar a ver o que eu faço, quais são as consequências das minhas ações. E hoje, como não podia deixar de ser diferente, a minha ideia hoje é que nós nos voltemos para as nossas atitudes, que muitas vezes são também preconceituosas, né? Então, eu peguei aqui duas definições. Uma primeira definição da própria palavra preconceito, uma definição bem simples, né? E que diz lá, juízo de valor preconcebido sobre algo ou alguém. Essa é a definição de preconceito, entre várias que eu vi. Mas eu escolhi essa por ser mais simples e a gente vai tratar bastante sobre isso. E o outro conceito que eu trouxe aqui é o conceito de estereótipo. Estereótipo que quer dizer um conceito, uma ideia ou modelo de imagem atribuída às pessoas ou a grupos sociais, muitas vezes de forma preconceituosa e sem fundamentação teórica. Então a questão, se nós pararmos para pensar, dificilmente nós não temos no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, algum comportamento, alguma ação que ela tenha algum tipo de preconceito. Difícil. Até em cima dessa definição de estereótipo, né, a gente é levado a concordar que existem alguns padrões que eles são impostos, né, pela sociedade, né, e que são verdadeiros estereótipos em relação a várias coisas, pessoas, grupamentos, e que têm causas variadas. Então essas causas elas podem ser históricas, podem ser geográficas, causas filosóficas, religiosas, enfim. Então é criado como se fosse um padrão de normalidade dentro daquele meio social, né? Então é como se fosse a necessidade que nós temos
de atuar de acordo com uma conformidade social, vamos usar esse termo, né? Então, tudo que foge daquele padrão de normalidade que é estabelecido, né, vai ser muitas vezes uma agressão a grupos, a pessoas ou até mesmo ao próprio padrão, ao próprio padrão estabelecido dentro desse meio. Então isso vai gerar reações antagônicas que podem até mesmo, como nós sabemos perfeitamente disso, podem gerar até mesmo atitudes de grande violência, até mesmo de mortes, né? Então, como eu estava falando, a nossa ideia é fazermos uma reflexão em relação à nossa própria conduta. Tá? Então, eu peguei uma citação muito interessante em relação a essa questão do preconceito, e um autor falou o seguinte: qualquer forma de preconceito nas relações humanas é prejudicial para o desenvolvimento de uma sociedade justa, democrática e igualitária. Então achei muito interessante isso, ou seja, qualquer tipo de preconceito, isso vai ser um atentado ao estabelecimento de uma sociedade justa, igualitária, democrática, né? Então eu elenquei aqui alguns exemplos mais comuns de preconceitos que nós temos. E a ideia é exatamente nós, ao ler, como eu já fiz isso aqui de tarde, preparando o estudo, eu já fui fazendo isso, vou fazer essa reflexão. Até que ponto alguns desses itens, alguns desses tipos de preconceito que tem aqui, de maneira maior ou menor, fazem parte da minha conduta. Essa é a ideia. Então, por exemplo, racismo, né? Então, a todo instante nós estamos tendo exemplos de casos de racismo, especialmente em relação aos negros. Nas pesquisas que eu fiz, existe muito racismo em relação a índios, em alguns países da América Latina, até aqui mesmo no Brasil, mas aqueles que realmente acontecem a todo instante, que chegam com grande volume ao nosso conhecimento, estão relacionados ao racismo em relação aos negros. Então, conversando com amigos meus que são negros, é impressionante a quantidade absurda de casos, de situações em que eles se veem absolutamente violentados das mais variadas maneiras. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Um dia desse eu estava vendo alguma coisa, uma pesquisa sobre isso. Teve um rapazinho que falou: meu sonho é eu poder andar de boné na rua, lá onde eu moro, e não ser parado pela polícia. Coisas desse tipo, né? E se nós formos conversar, como eu falei, a quantidade de casos que nós conhecemos e que essas pessoas muitas vezes trazem para nós é assustador. Recentemente eu li uma reportagem em que um homem negro chegou numa clínica e para fazer um exame, e a atendente falou: poxa, não, eu vim aqui fazer o exame tal. Aí ela, olhando para ele, falou: olha, mas esse exame é muito caro. Aí ele falou: mano, não quero saber se é caro ou não. Eu quero fazer o exame, né? Ou seja, então são coisas assim que estão entranhadas na sociedade, então estão entranhadas em nós, que muitas vezes elas acontecem de forma, para nós, muitas vezes velada e impensada, mas que são extremamente agressivas, dolorosas para aqueles que sofrem esse tipo de impacto. Outro exemplo, né? Preconceito contra as mulheres. Então, são casos assim impressionantes, mas que ultimamente tem também gritado aos nossos olhos, não apenas os casos, mas também a luta que
as mulheres vêm empreendendo, os avanços que elas têm conseguido em termos de se colocar dentro da sociedade, de serem respeitadas. Então, a, a discriminação, preconceito contra as mulheres vão desde, por exemplo, a diferença de salário para a mesma função dentro de uma empresa, por exemplo, passando pela questão da imposição de ter determinados estereótipos, como eu falei, né? A mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, a mulher até a maneira de vestir, né? Existe esse tipo de pressão, de preconceito, né? Até mesmo aos níveis da violência, do feminicídio muitas vezes, né? Da violência contra a mulher explícita, né? Violência física, e que mais do que nunca hoje nós sabemos que já existe um outro tipo de enfrentamento dessa situação. Recentemente nós vimos um covarde agredindo uma mulher, se eu não me engano, em Ilhéus, na Bahia, estava sendo filmado e ele acabou sendo preso. Então isso me alegra, né? Porque realmente eu acho que esse tipo de comportamento machista, misógino, esse tipo de comportamento ele vai acabar. Para muitas pessoas vai ser na marra, até porque muitas pessoas com medo de serem filmadas, de serem registradas cometendo esses absurdos, eles vão ter que mudar o seu comportamento para eles a duras penas, né? Então, por exemplo, o preconceito contra a população LGBT, né? O termo homofobia meio que enquadra todo esse conjunto de pessoas que sofrem tremendamente, né? A quantidade de assassinatos de pessoas dessa corrente é imensa, né? Então, o direito que eles têm de se manifestar a sua sexualidade, serem respeitados como cidadãos, isso realmente tá longe para muitas pessoas, está muito longe de ser aceito, né? Então, recentemente, o Papa Francisco causou um impacto mundial quando ele afirmou que os casais homoafetivos têm todo o direito de constituir uma família, né? Têm direito à união civil, né? Têm o direito de serem respeitados como tal, né? Então, muitas pessoas acharam um absurdo isso que o Papa falou, mas sem dúvida nenhuma é o sinal dos tempos, é o sinal da evolução, é o sinal de que nós realmente estamos caminhando para um outro momento, né? E a essas pessoas que não conseguem entender esse momento vão sofrer muito, né? Porque vão ser obrigadas a rever seus conceitos e vão ter que mudar a atitude, porque vão perceber que isso é amor na sua mais plena imposição, vamos dizer assim, né? A questão também, o preconceito em relação à estética, nós até fizemos uma live sobre isso. Isso são os itens que eu pesquisei aqui. Aí tem até o item chamado de gordofobia, aquelas pessoas que estão fora dos padrões que são impostos pela ditadura da estética, como nós falamos há algum tempo sobre isso, né? Então, sofrem tremendamente o impacto do preconceito de muitas pessoas. Pessoas com deficiência, eu trabalho nessa área há muitos anos e sei muito bem o que sofrem, não só as pessoas com deficiência, mas como seus familiares, né? Aquelas pessoas que olham achando que, por exemplo, uma pessoa que é cadeirante, ela é uma incapaz, ela é uma inútil, ou então olham com aquele olhar de piedade, né? Enfim, uma série de atitudes que são extremamente dolorosas para com aquelas pessoas e muitas vezes para com seus próprios familiares, né? Existem pessoas com deficiências intelectuais, portadores de síndromes, que às vezes comprometem até o aspecto físico de seus corpos. Então as pessoas às vezes olham com um olhar de horror ou de nojo. É um sofrimento tremendo, especialmente para os pais dessas pessoas
Enfim, essa é uma bandeira de vida para mim, e eu estou sempre lutando tremendamente contra esse tipo de preconceito especificamente. O outro tipo de preconceito contra o idoso, da mesma maneira, o idoso sendo visto como alguém inútil, como um estorvo para a sociedade. Infelizmente a gente vê isso. Como eu vi uma vez dentro do metrô, um cara se recusando a dar o seu lugar para o idoso, dizendo que o idoso era um vagabundo, não faz nada o dia inteiro. O cara falou isso em alto e bom som. Ou seja, é uma violência, mas exatamente em função de uma estreiteza de visão, de uma falta de amor no coração, de uma falta de compreensão de um panorama mais amplo da vida. Então são pessoas que precisam ainda aprender demais. Preconceito em relação à origem social. Nossa, como isso acontece, Tem aquelas pessoas que não suporta pobre, tinha até um programa, que tinha esse chavão, essa coisa de pobre, eu odeio pobre, ou situações similares, que é uma condição de suposta superioridade que é imposta por determinada camada da sociedade e faz com que aquelas pessoas que estão num padrão, vamos dizer assim, dentro da camada social mais baixa, sofram humilhações tremendas, a gente vê todos os dias. Recentemente eu soube de uma moça que trabalha aqui em casa dizendo que na casa que ela foi trabalhar pela primeira vez, a dona da casa, ela se recusou a oferecer comida para ela, Enfim, então, e a trata assim como uma verdadeira escrava. Então são coisas assim do arco da velha que a gente vê e que dói o coração a gente perceber a quantidade de pessoas que ainda têm esse tipo de conduta, Por exemplo, uma coisa muito comum, os nossos irmãos do norte e do nordeste que vêm, migram aqui para o sul, para o sudeste, geralmente sofrem muito preconceito na maneira de falar, enfim, pela condição muitas vezes com que chegam aqui. Então sofrem tremendamente esse tipo de impacto terrível, que é imposto sobre eles. E tem a questão da xenofobia, aquele preconceito que muitas pessoas têm em relação a estrangeiros. A xenofobia da vez agora é contra a China. Então uma coisa tremendamente lamentável. Da mesma maneira que, por exemplo, estou vendo meu amigo Oswaldo Hernandes está aí, então quando há competição, que exista uma rivalidade, aquela rivalidade Brasil-Argentina, então as pessoas nutrem um ódio pela Argentina e é estimulado pela mídia. Nossa, eu acho aquilo uma coisa assim tão sem noção que eu sinceramente não consigo entender isso, estimular o ódio por um outro país só porque, ou seja, está jogando contra o meu. Enfim, então são coisas que realmente eu elenquei cada um desses itens, existem outros, mas eu elenquei esses que são aqueles mais comuns que acontecem no nosso dia a dia, até para que a gente pare e pense naquilo que ainda faz parte da nossa conduta. A ideia é exatamente essa. Que quando eu criei o momento de reflexão, eu queria exatamente isso. Tocar em pontos que muitas vezes nós mesmos não temos coragem de enfrentar. São coisas nossas, são mazelas nossas, são muitas deficiências nossas. Então, felizmente, muitos desses casos talvez não façam parte da conduta de muitos de vocês, muitos de nós, mas pode ser que alguns deles, em níveis brandos, ainda existam. Então, como eu falei, isso é um processo que, na verdade, não tem volta. Então, aquelas pessoas que são muito preconceituosas e que muitas vezes não têm assim, um suporte científico, não tem um porquê de serem daquela maneira, essas pessoas vão ter que
por força das circunstâncias e muitas vezes por força de dor, de sofrimento, mudar a maneira como elas lidam com aquelas supostamente diferentes ou que fogem ao padrão que elas entendem que seja o padrão chamado normal, né? Então isso realmente está mudando, isso vai continuar a mudar e nós precisamos rever muitos dos nossos conceitos, rever a maneira como nós tratamos algumas pessoas, alguns grupos dentro da nossa sociedade. Tá? Então eu peguei uma mensagem, que eu até já li essa mensagem há 6 meses, mas eu peguei porque tem um pouco a ver com tudo isso que a gente está falando aqui. Porque é sempre bom a gente lembrar que nós somos espíritos, todos nós somos espíritos em processo de evolução e que já vivemos várias vidas anteriores a esta. E vamos viver outras lá na frente. Então eu já posso ter vivido na Ásia, na Europa, na África, na América do Norte, enfim. São várias as vertentes, várias as experiências que eu já tenha vivido. Então, se hoje eu sou extremamente preconceituoso com algum grupamento, eu posso, se dependendo da minha postura hoje contra esse grupo, diante desse grupo, pode ser que para eu aprender a valorizar aquele grupo que eu espoliei, que eu fui tão cruel, eu posso vir numa próxima existência reencarnado, fazendo parte daquele grupo, para eu aprender a dar o valor que eu não soube dar quando eu estava numa outra situação. Então isso é algo a ser pensado. O nosso amanhã ele é totalmente dependente do que nós estamos fazendo hoje. Então nessa mensagem 273 aqui do Minuto de Sabedoria, o Pastorino fala o seguinte: procure amar a tudo e a todos indistintamente. O amor é uma doação perene de luz e de felicidade, sem buscar retribuições nem compensações. Em todas as criaturas está Deus, que habita dentro de cada um de nós. Ame a Deus, amando ao seu próximo tanto quanto a si mesmo. Distribua compreensão e paz para que a felicidade possa morar definitivamente em seu coração. Achei bem bacana essa página e tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui. Porque quando ele fala amar a tudo e a todos indistintamente, ele está querendo dizer o quê? Que nós precisamos olhar todos os nossos irmãos de convivência da mesma maneira. Amá-los no sentido de respeitá-los, respeitar suas opções, né? Respeitar sua maneira de ser. Então, se colocar no lugar dessas pessoas, né? Nós não damos essas oportunidades, nós não nos damos essa oportunidade de nos colocarmos no lugar daquele que a gente está criticando, daquele que a gente está discriminando. Nós não sabemos fazer isso muitas vezes. Então isso, na verdade, é um exercício, no mínimo, aconselhável. Nos colocarmos no lugar daquele que está sofrendo, de alguma forma, um olhar menos caridoso, menos compassivo da nossa parte. Então ele fala que todos somos criaturas de Deus, somos filhos de Deus. E esse Deus, ele habita dentro de nós todos. Em todos há a centelha divina presente. Pode ser que ainda não tenha despertado em muitas pessoas, mas a partir do momento que nós, como ele fala aqui, se nós distribuirmos compreensão, paz, nós vamos vivenciar momentos de grande felicidade nos nossos corações. Especialmente se nós nos esforçarmos a tentar banir da nossa conduta a atitude do preconceito. Aquela atitude que nos leva muitas vezes a achar que nós somos melhores que outras pessoas pelo simples fato de termos alguma coisa ou sermos alguma coisa. Não.
Somos todos filhos do mesmo Pai. Então, se nós estamos numa condição que seja, vamos saber viver da melhor maneira dentro dessa condição, respeitando todos que estejam ao nosso redor, entendendo que são, tanto quanto nós, irmãos em processo evolutivo, que muitas vezes necessitam até mesmo dessa maior facilidade que nós estamos tendo nessa encarnação. Porque se nós temos algumas benesses nessa vida atual, nós precisamos fazer bom uso delas. E com certeza, um ótimo uso que a gente possa fazer é tendo esse tipo de visão, de perspectiva em relação a todos aqueles irmãos que estão convivendo na mesma sociedade que nós. Então, eu gostaria nesse momento de convidá-los a fazer uma harmonização, que é claro que em muitos momentos nós vamos ter dificuldades de saber lidar com essa manifestação da nossa sombra que vem à tona e que às vezes a gente sabe já que não é algo bom. Muito pelo contrário, às vezes a gente consegue identificar que aquilo que está saindo de nós, que é parte nossa, não é uma coisa boa. Mas não nos desesperemos, né? Vamos exercitar, como eu falei, exercitar a aplicação do amor, a utilização do amor nas nossas atitudes. Como eu falei, amor, compreensão, amor, compaixão, amor, entendimento, né? Tem várias maneiras da gente manifestar esse amor. Então eu vou convidar vocês a fechar os seus olhos e vamos pedir a Deus, o nosso Criador. Feche os olhos. E vamos pedir a Deus que Ele possa nos dar as forças necessárias para que cada vez mais nós encontremos na nossa intimidade uma condição cada vez maior de poder deixar que flua do nosso coração todo o amor possível, que essa energia ela possa ser constantemente liberada do nosso coração e possa envolver todas as pessoas com as quais eu vá ter contato no meu dia a dia, independente de quem seja. Todos aqueles que muitas vezes só recebem da sociedade atos de preconceito, atos de discriminação, atos de violência. Que nós possamos exercer o poder do amor que existe dentro de cada um de nós. E agradecer a Deus, o Criador de todo o universo, por nos dar a oportunidade de exercer esse sentimento maravilhoso em prol, muitas vezes, de pessoas que nós nem conhecemos. Que possamos aproveitar essas energias que estamos recebendo nesse momento para deixar que elas sejam como um grande estimulante a olharmos todos aqueles que convivem conosco de uma maneira fraterna, como irmãos que somos desse Deus maior. Agradeçamos a essa bênção que estamos recebendo, a essas vibrações de paz, de amor, de harmonia, e que sejamos abençoados nesse exercício
que vai valer muito a pena ser colocado em prática. Os resultados para nós, especialmente, vão ser maravilhosos. Vamos beber a nossa água, que certamente está muito magnetizada. Agradecendo mais uma vez o carinho de vocês. Obrigado pelas mensagens. Daqui a pouco eu vou responder cada um de vocês aí. Agradeço muito vários companheiros que fazem a divulgação, compartilham as nossas lives, os convites, convidam outras pessoas. Então vamos lá. Vamos aumentar ainda mais o número de pessoas que fazem parte dessa família do Momento de Reflexão. Tá bom, gente? Um grande beijo para todos. Que a semana de vocês seja de muita prática de amor. Seja muito cheia de momentos maravilhosos que façam os nossos corações vibrar de alegria e de felicidade. Tá bom, gente? Então, que a paz de Deus esteja com todos vocês e até a próxima segunda-feira.